Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um grande episódio do Findcast, Os Erros para o Sucesso. Quadro esse que, de forma até rápida, nos surpreendeu com o quanto tem impactado a todos vocês. A gente já chegou agora a passar da marca de 60 mil inscritos, isso em menos de um ano. Muito obrigado a vocês que são fãs do canal. Continue contribuindo. Sigam aqueles que nos seguem, curtam aqueles que não curtiram ainda, compartilhem com os familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho e principalmente também, eu queria falar, esqueci. Faz parte, né? Ao vivo é assim mesmo, tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu vou lembrar ainda no final, mas eu falo. Antes de fazer os agradecimentos e a apresentação por nosso grande convidado de hoje, não poderia deixar de agradecer novamente aos nossos grandes parceiros patrocinadores. FamiCapital, investir é cuidar. Saiba mais em www.famicapital.com. A Maria de Uco, que sempre nos agradecia com um vinho aqui para a gente poder desfrutar. Inclusive o convidado que a gente tem hoje, ele não gosta muito, pelo que parece. Não conhece, né? Mas tudo bem. Não vem de uma região conhecida exato. Por esse produto. E também a VIP Office, grande parceiro, talvez o fornecedor mais antigo da Find, inclusive. Parceiro mais antigo da Find. Eles são o maior coworking do Brasil, eles possuem mais de 6 mil posições aqui. E também, inclusive, o fundador foi o nosso primeiro entrevistado, né? Verdade, o Thiago Baff. Então, sem mais delongas, deixa eu fazer a devida apresentação do nosso convidado de hoje. Lorenzo Barbatti, empreendedor, investidor e consultor, especializado no crescimento e estruturação de startups. Ele é diretor executivo da GV Angels desde 2023 e liderou investimentos em mais 60 startups. Criou a primeira... Olha, esse é um tema que a gente precisa até abordar. Criou a primeira comunidade de investimento anjo via tokenização. É isso mesmo. E já atuou como conselheiro e investidor em diversas outras empresas, além de ter sido gestor na Investidores.vc, executivo na ProSolute, executivo no Samarchand e empreendedor como cofundador da Cor de Crema, que inclusive eu já fui cliente. Opa. Lorenzo, é um prazer enorme. A gente teve um contato no ano passado, né? E confesso para você que o santo bateu muito. A gente costuma falar isso. Acho que você tem uma energia incrível. Você tem um impacto, inclusive até social, muito importante. Claro. E eu pude presenciar isso em eventos contigo. Então, seja muito bem-vindo. E antes de passar a bola, só deixar aqui o Gabay, como vocês já estão acostumados, falar um pouquinho do porquê que a gente criou esse quadro. Eu gosto de contar. Tudo bem, pessoal? Agradeço de estar aqui, né? Deixa eu primeiro agradecer de estar aqui. É um prazer enorme. Eu gosto de contar de como que surgiu a ideia, né? Porque a gente sabe que o Instagram ou quaisquer redes sociais aí muitas vezes apresentam só a parte bonita da história. E aqui a gente quer tentar se aprofundar e investigar quais foram, né, os obstáculos superados aí por cada um dos executivos, empreendedores que a gente conhece. Então, a gente vai ser provocativo hoje, não vai ter jeito. Como a gente trabalha, como a gente opera. E vai ser um prazer, de verdade. Acho que os erros para o sucesso vêm com esse intuito de mostrar para todo mundo que somos seres humanos, né? Que o empreendedor de sucesso, o executivo de sucesso, ele é um ser humano e tem desafios e sofre e muitas vezes pensa em desistir, como muitas outras pessoas. Então, acho que isso que sirva, né? Como você sempre fala, né, Phil? Que sirva de inspiração para todo mundo, né? Sim. Que a história sua aqui possa, né, Lorenzo, servir de inspiração e aprendizado para muitos aí. Eu espero que todo mundo aproveite e desfrute desse papo, né? Mas fica à vontade de começar pela história, favor, né? do Lorenzo. Conta de onde você quiser começar aí, Lorenzo. Boa. Bom, obrigado, Phil. Obrigado, Gabay. Enfim, o italiano que recusa um convite de podcast com vinho vai ser difícil. Então, esse é assim, já quando falaram, olha, eu vi o podcast, eu já tinha visto alguma gravação e disse, opa, esse convite não vou perder. Então, eu já estou na metade da taça. Boa, então você começamos fazendo... aqui com o salute. Salute. Boa. Enquanto vocês estavam fazendo a introdução, eu já tinha bebido metade de taça de vinho, que nem um bom italiano, né?
Sabe que na Itália a gente tem esse Costume, hábito, né? costume que vinho é alimento, né? Então... É que nem a cerveja na Alemanha é alimento, né? Inclusive existem leis que ditam isso. É mesmo? Você não opa. sabia. Gostei ainda dessa lei, gostei desse país também. Bem legal. Falando um pouco de vinho alimento, contando um pouco da história da cor de crema, né? Aí entra outro produto, né? Quando eu fundei a rede em 2011, 2012, foi uma jornada muito legal. E italiano, de fato, tem essa paixão por produto, né? Italiano é todo produteiro, tem esse contato com o território. Então a gente, de fato, construiu a rede muito baseada nessa vontade de ter um produto gelato, que na Itália é um alimento. É um produto que nem aqui como açaí, né? Que acaba sendo consumido de uma forma que nem durante o almoço, as pessoas andando, né? E de fato foi uma jornada muito legal, né? 8 anos de projetos. Vocês vieram antes ou depois da Batio de Latte? A gente veio logo depois, meio que em paralelo. Que legal, hein? Porque eles cresceram muito, né? E sempre foi a Batio de Latte um case de referência, eu sempre conheço. Itália é número 1 nesse business? Não, desculpa. Eu acredito que gelato. Em termos de capilaridade, sim. Né? Os nomes mais fortes, volume. É muito grande. A gente, de fato, no projeto, sempre viu a Batio de Latte que criou uma história maravilhosa, né? Então eu acho... Assim, eu sempre gostei de desafio, então eu sempre via até em geral a concorrência muito mais como estímulo, né? Para você fazer melhor, como é variável de admirar alguém, sabe? Enfim, então isso é um pouquinho tentando fazer essa primeira conexão, um pouco de mim, né? Eu sou Lorenzo, sou italiano, minha mãe é brasileira. Minha mãe nasceu no antigo Hospital Matarazzo, né? Hoje Rosewood, então um lugar hoje muito... Nasceu bem. Até 10 anos atrás não era. Hoje tá glamouroso. Hoje tá glamouroso, né? Meu avô migrou, minha avó emigraram nos anos 40. Meu avô é a primeira pessoa formada em estatística da Itália. Pô. Ele conheceu o André, o Nicola, o Matarazzo X na época dos anos 40. Que estava procurando jovens executivos, né? A Itália tinha ficado muito durante a guerra, uma série de problemas. O Brasil tinha ficado muito protegido, Brasil, Argentina, toda a América Latina. E meu avô emigrou, né? Minha mãe nasceu aqui, ela voltou para a Itália nos anos 60, final da década Dolce Vita, né? Então, e ficou, né? Minha mãe, minha família está toda na Itália faz assim, já um período. Eu fiz um pouco de... E aonde na Itália, né? Que todo mundo tem a curiosidade. Bolonha. Né? Eu do outro lado vim pra cá e montei, assim, nos últimos 15 anos, tô aqui desde 2010, né? Legal. E você é casado, né? Sou casado, minha esposa é brasileira, então hoje eu falo que eu não me sinto nem brasileiro nem italiano. Tô dupla cidadania, mas tô naquela região cinzenta, que na verdade tô gringo em qualquer país. Tá gringo, tá aqui, tá gringo. Você é gringo também, né? Tá gringo, porque quando você mora fora muito tempo, você fica gringo em qualquer país. Você sabe que o meu pai é igual seu pai tá nessa também. Ele é austríaco, veio com 30 e pouquinhos anos pro Brasil, casou com uma brasileira, tem filhos que são brasileiros. E aí, ele lá, né? Aqui é impressionante, mas é muito gostoso também. Eu confesso, gostoso. Como filho, essa mescla de culturas, esse acesso a culturas é muito interessante. Legal pra agrega muito, sem dúvida, né? Muito. De fato, complementar a culturas europeias, né? Que tem tudo bem, a Itália é mais latina, obviamente a Alemanha é um pouquinho diferente, complementar com uma cultura mais jovem, que a cultura brasileira mais focada em inovação, sem dúvida complementa super bem. Então, bom mix, eu sou um flex, né? Que nem gasolina e etanol, né? Você vai nos dois. É um coringa, os dois modelos. Agora, a cidade mais latina da Itália, na minha opinião, é Nápoles, né? Nápoles é maneiro. Lá é latino o negócio. Nápoles é maneiro. Tem um monte de cidade. Nápoles é bem legal também. Itália é maravilhosa. Depois a gente pode passar um tempo falando da geografia. Eu fiz umas viagens lá que são coisas maravilhosas. Vira Findcast Travel, vamos fazer. Vamos abrir a... Boa, Findcast Travel. Aí vamos também. Agora eu vou dar um jump aqui de assunto para ir para uma coisa que chamou nossos olhos aqui, né, meio do Gabay, que é essa tokenização, né, com o mercado Bitcoin, que vocês fizeram em parceria. Explica um pouquinho da onde surgiu essa ideia, como é que foi inovar tanto nesse mercado. Se puder também, desculpa acrescentar isso, Lorenzo, se puder também explicar o que é tokenização, nem todo mundo Perfeito. né? Acho que o conceito também nem todo mundo
Legal. conhece, né? Conhece, né? Quando a gente olha, né? Minha trajetória basicamente começou, né? Eu fui consultor no começo, depois empreendedor, né? Sempre que eu toquei minha jornada como empreendedor da Cor de Crema, eu sempre tentei olhar muito para frente. Eu gosto de ficar um pouco na região do desconforto, né? Então sempre tive uma abordagem bastante de olhando de o que você pode fazer diferente. Acho que também o Brasil estimula muito isso, tá? Quando eu saí do projeto, né, que vem de minha participação, eu sempre tinha olhado com muito interesse no mercado de tecnologia, né, de investimento em tecnologia. O meu negócio, né, de varejo tradicional tinha alguns pontos onde isso travava, né, que a Cor de Crema chegava até ponto X, e de fato me aproximei ao mundo de tecnologia, né. Tive duas passagens, né, por 2 projetos, onde fui investidor anjo, né, e também atuei como executivo. Depois cheguei na GV Angels como diretor executivo da comunidade, né. Quando a gente fala de GV Angels, a gente enxerga um norte, né, uma visão de fomentar, né, startups, né, o mundo de venture capital, que é no mundo de investimento em startups, através de recursos, através de conhecimento, através de conexão, né? Os anjos viram, né, de fato, um meio para você ter, de fato, os recursos que facilitam essa alavancagem, esse crescimento, mas principalmente através da troca de conhecimento. Sim. Hoje uma base de mais de 300 executivos, um perfil de 40, 50 anos, que já tem aqueles 15, 20 anos de experiência de trabalho. E o que né? eu posso falar um pouquinho, até como alguém que vivenciou, eu agora no final do ano fui convidado pelo Lorenzo, e foi muito interessante ver assim, primeiro, a capilaridade de investidores, né, na GV Angel, e a comunidade que vocês criaram, né? Eu acho que é muito bonito. Vocês têm, inclusive, premiações internas Sim. ali para diversos temas. Vocês colocam em exposição, inclusive, o próprio time de dentro, né? Não é só sobre as investidas, não é só sobre os investidores, mas sim também quem está por trás do backstage ali. Então, eu acho que é um ecossistema que vocês criaram muito interessante, e eu pude ter trocas riquíssimas com algumas Sim. pessoas lá. Inclusive, encontrei alguns conhecidos também. Então, eu acho que não só as investidas ganham muito nesses encontros, mas eu posso te garantir que também os investidores têm um momento ali de troca muito legal. O que você fala é super interessante, porque um pouco na nossa visão, o que a gente acredita, investimento como meio e não fim. Tá? Quando a gente pensa no mercado financeiro em geral, a gente sempre pensa no fim, no retorno. Tá? É importante dar retorno financeiro. A gente teve 9 exits, né? E investimos mais de 50 milhões. Sem dúvida é importante, tivemos retornos ótimos, né? Acima de os números das ativos alternativos. Mas eu vejo sempre isso como meio. Então, qual é o objetivo? São perfil de pessoas que entendem o poder da troca, entendem o poder de um lifelong learning, ou seja, de troca dessa expertise, de trocar, ganhar troca e conhecimento de outros pares. Colaboração. E colaboração é aprender também das startups. Então eles entram, eu falo brincando que nem um MBA que você bota a mão na massa, né? E você acompanha, investe em startup, então é muito útil. Então acho que a abordagem é de fato ver investimento como meio. Capital, conhecimento e conexão, né? Que são os 3 pilares. Como esse gira, né? A comunidade de fato gera esse vou até anotar que eu gostei. As 3 C, capital, conhecimento e conexão. São os 3 pilares, sim. É a forma como a gente enxerga, né? A visão de futuro. Quando eu fiz todo esse preâmbulo, não sei se é a palavra certa, para explicar um pouco a ideação do projeto, né? Às vezes invento algumas palavras. Não, essa você acertou. De vez em quando se bebo aí, depois de 2, 3 vinhos, aparece vai ficar um misto aí. Eu vou falar, fica tranquilo que eu erro também, mas esse aqui é o professor Girafales, tá? Fica tranquilo que ele vai te corrigir. De vez em quando entra um neologismo aí. Beleza. Mas podemos criar, cara. A gente tá no ambiente de gerúndio, aí senão ele vai levantar aqui. Gerundismo é difícil, cara. Gerundismo dói. Gerundismo dói. Mas aí, o que eu estava dizendo? Aí quando a gente enxerga, né? São 7 anos de atuação. Né? A gente investiu em mais de 60 startups. A gente teve 9 exits. Né? Alocamos cerca de 50 milhões de reais. Então, um papel muito ativo. Sem considerar as centenas de startups que a gente olhou, mentorou. Hoje são mais de 50 startups ativas de portfólio. Então, o trabalho é uma máquina muito, muito viva. Quando a gente olhou para o futuro,
A gente viu que um desses desafios que existem no mercado Venture Capital é, de fato, deixar esse fluxo de dinheiro girar com mais rapidez. Tem algumas pontas, né? Você tem as startups, né, que vai crescendo, mas o ciclo de saída são longos, 5, 7, 10 anos. Você tem os fundos e você também tem outros investidores que vão suportando. A forma como esse dinheiro gira é um pouco lento, né? Então a gente teve em 2020, 2021, 2022 um pico, né, no Brasil de investimento por duas situações. Taxa de juro caindo, né, no Brasil, então o custo-oportunidade melhorou e tinha de fato uma janela muito específica de vontade de investir em tecnologia pela questão do Covid. Então teve essa janela muito grande. Que graças a Deus a gente pôde surfar bem essa onda, né? Exato. Foi muito bom para quem trabalha no ecossistema de tecnologia. Então, quando a gente olhou, a gente pensou, o que a gente vai fazer olhando os próximos 50 milhões de investimento? E a gente viu na ferramenta de tokenização qual é a lógica da tokenização, né? A gente é a primeira comunidade de investimento anjo tokenizada do mundo. Tá? Montamos esse projeto em parceria com o mercado Bitcoin, que a gente demorou uns 6, 7 meses para desenhá-lo, porque fizesse sentido dentro da nossa comunidade. É uma lógica de uma bolsa fechada interna entre os membros, onde eles entram e investem, tá? Eles decidem de forma descentralizada onde investir, em qual startup, e a gente dá um direcionamento. Eles podem, entre eles, comprar e vender participações fragmentadas, né? Um mercado livre de participações em empresas. A gente quer gerar mecanismos fluidos. Eu falo brincando que a gente é meio que a startup dentro do modelo, Perfeito. Né? Dentro do modelo nosso de investimento. É um negócio criativo e novo, né? Criativo e novo. Ágil. Então tem uma série de benefícios. A gente vai investir, por exemplo, na esteira mesmo dos anjos, que é o modelo tradicional. Então tem toda uma regra que a gente criou de governança. A gente faz funds of funds. A gente já investiu num fundo. Em breve, eu não posso ainda falar o nome que a gente investiu. Que legal. Que ainda não teve. Mas a gente investiu num fundo. Vocês chamaram de funds on funds, é isso? A gente investiu que nem fosse um LPs, né? Num fundo. Funds on funds. Então, later stage. A gente está olhando tokens of tokens. Investir outra oportunidade de token. Entendi. Então, a gente está tendo uma abordagem, eu falo, muito fluida, holística, olhando como é que a gente investe. Como é que a gente gera essas oportunidades, todo com esse mercado de venture capital, de uma forma que é bastante diferente do que tem hoje, porque tem uma base qualificada, investidores que sabem o que eles fazem, que tomam as boas decisões. Então a ideia é que esse dinheiro gire, porque o investidor possa, às vezes, em ciclo mais curto, conseguir retornar capital e continuar a aplicá-lo. Porque uma coisa que eu vejo muito é que nem o cara que vai no jogo, tá com o dinheiro parado, ele fala, puta, queria jogar mais, queria investir mais. Entendi. Mas tô parado, tô esperando que esse dinheiro retorne para fazer um novo ciclo. Então a gente quer que esse dinheiro gire melhor. E tem eu acho que tem um dos pontos super importantes, e aí falando como investidor, quando a gente coloca dinheiro em alguma investida, independente do seu estágio, tá em Seed, Series A, Series B, a gente está sempre olhando pro exit. Né? Sim. Ou a nova janela de oportunidade de liquidação, de liquidez. Né? Com a tokenização, eu consigo gerar uma liquidação muito diferente de ter um momento de liquidez da empresa. Sim. Então isso gera um conforto. Que é o que talvez afaste muita gente, né? Não ter essa liquidação aí que você está falando. Exatamente, porque você como investidor você fica muito à mercê. Você depende do mercado que querer investir e da empresa ter condições de receber o investimento. A gente que já investiu junto, né, Phil? Tiveram geralmente o discurso que veio era, olha, não esperem resultado de curto prazo e no mínimo 5 anos para vocês reverem alguma parte desse dinheiro e olha lá, tá, alto risco, então assim, não tinha nenhuma possibilidade, a gente não pensou nisso, né? Exato. E nenhuma possibilidade de ter qualquer retorno no inteirinho aí. A gente entende que seja possível, né? Óbvio que estamos indo nessa direção. A gente está criando um ferramental, né? Aí entra um pouco da tecnologia blockchain que garante todo o conceito de RWA, que são Real World Asset. Né? Quando a gente fala de blockchain, a gente não fala de operações com criptoativo, né? A gente trabalha com real. A gente utiliza o ferramental, né, que são instrumentos de blockchain, de estrutura para ter esse rastreio, essas trocas, essa facilidade infraestrutural, porque simplifica, né? Tem todo documento, papelada, toda a parte jurídica que sabe. Então, assim, é um tipo de inovação que vem para facilitar. Né? Isso acontece também em outros segmentos. Então, o processo de tokenização vem, eu acho, para facilitar
a vida dos investimentos. Eu acho que assim, não tem recurso mais importante que o tempo. Tá? Então, se você consegue, de fato, não garantir casar com umas janelas melhores, tempo do founder, né, que está dedicando a vida dele ao projeto, tempo do investidor, porque às vezes o Gabay, que entrou em 2020, quer passar que nem aquela corrida, né, onde se passa o bastão, uns 400 metros para o fio que quer entrar em 2024. Perfeito. Porque o Gabay de 2024, às vezes, tem parte do investimento dele... Ele precisa... Não sei, comprar... Usar aquele dinheiro. Não sei, algum tipo na jornada, no tempo dele. Então, a gente está fazendo, eu percebo isso muito no dia a dia, a gente está casando essa troca de bastão que nem a corrida dos 400 metros. Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Vocês pretendem distribuir esse produto de tokenização ou só vai ser exclusivo para os produtos de EVEngine? Então, a gente gosta da ideia de mantê-lo fechado por enquanto, porque nosso CP é muito claro e a gente entende que faça sentido essa camada de comunidade, porque a gente quer profissionalizar o mercado. Entendi. O que tem acontecido muito nesses mercados, por exemplo, de crowdfunding, é ter pessoas que não conhecem os produtos, que fazem parte de outro tipo de investimento, que acaba entrando e fica se frustrando. Então, acho que o processo educacional de você trazer para dentro uma pessoa com perfil claro, né? A gente trabalha geralmente com 2 perfis, eu falo, executivo ou empreendedor. A maioria é nosso 80-20, Pareto é mais executivo. 35, 50 anos, então é um perfil já educado. Quando você abre, tem o risco de trazer para dentro do processo pessoas que não entendam essa jornada. Então você acaba não fazendo aquele trabalho educacional e gerando frustração. E aí poderia desgastar também mais de vocês, né? Eu acho que isso acontece quando tem um desalinhamento. Né? É um produto que ainda precisa, né? É um produto de venture capital que precisa de um nível de entendimento educacional muito mais alto, não digo muito alto, mas mais alto, de pessoas que estudem, que entendem. Então a gente tem todo um processo, né, nos perfis de pessoas que fazem parte da comunidade. Hoje, prevalentemente, alumni da FGV, mas não todos, né? A maioria. Então isso já garante, né, um alinhamento de objetivos, porque é que nem eu falo um pouco uma cultura de empresa, é que nem trazer para dentro de um processo, uma jornada, alguém que não faça parte dessa cultura, desse entendimento, nessas três variáveis, conexão, conhecimento e capital. Então é isso, pode ser que aconteça? Pode, no momento que a gente tiver eu confesso para você que, assim, eu adoraria que as nossas investidas tivessem, por exemplo. Eu tô vendo isso de uma forma sinérgica para fora, no aberto. Agora, acho que são algumas etapas, né? Eu tô vendo isso de uma forma, às vezes, estudando de uma lógica satelitar, algumas parcerias, pode fazer sentido. Entendi. Queria fazer uma pergunta. Até a gente já esteve muito perto do mercado de venture capital. É um mercado que, infelizmente, sofreu muito nos últimos 2 anos, né? Principalmente pela alta do custo do real, dinheiro em geral, no mundo inteiro. O dinheiro está caro. E agora a gente está no começo de 2025. E eu queria entender com você o seguinte. O que é o seu maior desafio? É captar dinheiro ou é conseguir investidas interessantes para aplicar o dinheiro? Olha, Fio, eu te falaria nem um, nem outro. Acho que o maior desafio é aquele que estava te falando, que é pavimentar a jornada. Tá? Que é isso que eu estava um pouco falando. Fale mais sobre isso. Então... Então, eu acho que tem alguns fatores, tá? Acho que tudo eu gosto do livro do Simon Sinek, começa pelo porquê, tá? Então, aí, os porquês que estão por trás, acho dessa jornada, a gente tem alguns desafios, né? Tem um desafio, por exemplo, de falar, captar dinheiro. É um desafio? Mas quando você começa pelo porquê, que às vezes com educação, você explica para o investidor que às vezes a melhor janela para investimento é agora, não é no momento de alta. O mercado de venture capital não está tão alinhado que no mercado de bolsa, que desconta... Sim. Não, assim, até então, os múltiplos estão muito melhores de comprar agora. Aí começa pelo porquê, isso entra. Onde está? É o desafio, mas é o porquê entender essas variáveis. Então, às vezes, explicar para o investidor não ser tão imediatista, porque não é um mercado imediatista. Independentemente de falar, os ciclos são 7, 10 anos. Tá, podemos... A gente, nosso modelo, está vendo ciclos mais curtos, né? Mas, obviamente, não é um ciclo de uma liquidez às 3, 6 meses. Mas aí você educando o investidor, explicando, olha, não olhe o efeito manada, que todo mundo fala, agora é um momento bom,
porque você tem founders mais preparados, né? Então, diferentemente do passado, 2, 3 anos atrás, onde se vendia num PowerPoint, Sim. hoje você tem valuation melhores, tem menos liquidez. Então, todo mundo está profissionalizando, porque excesso de liquidez é ruim. É ruim porque tem muito dinheiro, então está mais fácil. E não tem uma cobrança a gerar necessariamente um lucro, ir em direção de EBITDA, só querer crescer, né? Que era a tendência da estrada atrás. Nossa, graças a Deus que o mundo chegou nessa... Né? Porque eu já venho falando isso aqui uns 5 anos já pro Gabay. Falar, cara, eu não consigo entender. Um negócio não para de pé. Não adianta fazer só growth a qualquer custo. E tentaram, lembra? Sim. Nos ensinar que Convencer não, tal, etc. disso, Não, cara. E hoje mostra-se o contrário, né? O growth é necessário, mas principalmente... Profit. Como que tá o risco final lá no EBITDA? Exato. Então, eu te respondi sobre a parte, por exemplo, de captação. É quando você fala em startup, um pouquinho a mesma coisa, né? Acho que os founders já acabaram, muitos se resetando em cima de necessidade de ter startup mais lucrativa ou conseguir olhar com mais forças métricas. E eu acho que, assim, um desafio grande que sempre tem nas startups essa primeira etapa de criação de time, as primeiras contratações. Então, o cara geralmente está indo bootstrap, 7 days. Então, aquela etapa onde ele vai eventualmente para 30, 40, onde acho que hoje pode ter um maior risco, que eu enxergo, até se a gente for considerar a chegada de inteligência artificial como um novo ferramental. Sim. Um novo e-mail, né? Provavelmente, um novo... Então, vira uma ferramenta, então é tudo sobre pessoas, então a forma como você monta esse time, acho que é a principal questão. Então, acho que tem esse desafio, a gente está olhando. Enfim, tem uma série de temática, mas acho que essa pavimentação, essa jornada, os atores nas diferentes estágios, educar os investidores nas etapas sucessivas. Então, eu acho que é muito um trabalho de... Você tem uma estrada que às vezes tem uns buracos, você vai pavimentando. Eu não te falaria. Que demais. E uma pergunta, uma coisa que vem na minha cabeça aqui agora, eu até já sei a resposta, mas eu acho que é super importante a gente frisar e relevar isso, e relevante, né, pra gente trouxer. GV Angels só pode investir ex-alunos da GV ou é o mercado como um todo? A maioria são ex-alunos da GV, mas a gente abre assim, também obviamente pessoas que têm o perfil que agrega, né? Eu sempre penso de forma holística, né? A comunidade nasce, mas a gente faz parcerias com grupo ou pessoas de fato que tenha sinergia, ECP que se complemente na jornada. Quando a gente pensa no conceito Smart Money, né, do advisor, de dar suporte à startup, eu sempre penso numa lógica matricial, que são áreas funcionais, ou seja, quais áreas funcionais daquela pessoa, vendas, marketing financeiro, né, pessoas, que é uma área super demandada, e segmentos e setores. Então você faz esse cruzamento e você tenta alocar, tem um desafio com a agritech para contratar pessoas. Você tenta fazer esse matchmaking. Então, às vezes você tem, melhor dos mundos é uma pessoa que sabe dos dois. Às vezes você tem a pessoa que sabe super de agro e a pessoa que é fera na parte teve 15 anos na parte de HR. Então, é sempre fazer um pouco esse matching, né? Então, a ideia de fato que é a gente ter esse mercado interno entre startups e advisor que flua muito bem. Independente da formação e de onde vem. Independentemente. A gente parte do nosso núcleo hoje, mas a gente quer que, de fato, que esse capital intelectual seja... Eu acho que a gente tem aí uma avenida para uma melhor aplicação. A gente já aplica, mas poderia ser aplicado melhor. Tempo um desafio, né? Então, fazer esse matching, de fato, de casamento entre tempo da pessoa... tempo da startup, de priorização, então estamos numa agenda para trabalhar isso com bastante força também. Deixa eu entender um ponto, Lorenzo, assim, qual que é a estrutura, assim, existem inúmeros VCs aí, né? Sim. Qual a estrutura de um VC e qual que é a estrutura de vocês, assim? Quando eu penso em estrutura, assim, a gente pode olhar como uma empresa... Sério? Qual que é eu só fazendo um paralelo, acho que é importante, muito bom. Né? A gente pensar igual aqui, né? Mas qual que é a estrutura? A gente pensa como uma empresa comum, onde tem, como você falou, a área de vendas, as áreas diferentes funcionais que você comentou. Ou tem alguma coisa de diferente? Tem algum
algum cargo, algum papel, algum role diferente aí? Não, a gente acaba tendo, nas devidas proporções, estruturas muito parecidas com a área de VC. Só que a gente não tem por tamanho o que VC tem, que eu gostaria de ter, HR talent interno. Não tem? Não tem, gostaria de ter. Eu faço um pouco isso, mas é aquele mão na massa que geralmente o VC acaba tendo. Alguns têm, né? Alguns têm. Eu falei com 2 nesse ano. Que eu adoraria ter um cara forte interno, mas a gente tem os outros com as devidas proporções de deal flow, eventos, essa parte. Porque você comentou que é uma parte, você falou, gente, né? Pessoa é tudo, as pessoas é o mais importante, tudo. Então, sendo mais importante, você não tem quem possa atrair, quem possa buscar, né? É curioso isso. E você sabe que alguns venture capitals, inclusive, fizeram parceria com a gente aqui na Find, justamente eles querendo oferecer um benefício para as suas investidas serem investidas deles. Ou seja, 1 ou 2 posições de executivo no ano, o VC pagava para a gente e eles davam esse serviço para as investidas. Então, realmente, eu só estou falando isso porque corrobora muito com essa necessidade que você está comentando. Eu falo que até o papel do HR Talent se utilizaria muito como suporte, seria um pouco híbrido, né? Suporte mais diretor de orquestra na ponta, então meio que de porta para fora, puxando a galera, até fazendo um trabalho na comunidade, um trabalho para fora, até de scouting, um trabalho um pouco mais de porta para dentro, né? Trabalhando diretamente com as startups. Então, teria uma visão um pouquinho mais híbrida, né, dessa figura que eu gostaria de ter. De fato, uma pessoa aí não tem um percurso técnico, né, na parte de HR, é mais aprendizagem, né, lidando com pessoas, liderando times. Sim. Mas eu acho que sempre aí de novo, né, inteligência artificial, essa competência sempre mais vai virar fator crítico de sucesso. E para qualquer tipo de segmento e área de prática funcional, né? Porque você vai ter que saber usar IA, seja você trabalha em marketing, finanças, exatamente. Tem aplicação em tudo que é lado. Você acredita que tem um aplicativo, que graças a Deus não chegou nesse ponto ainda, mas eu cheguei a ver, inclusive, um agente do ChatGPT que faz recrutamento. Eu não duvido, cara. A gente tem mais ou menos isso, só que a gente tem a Recrutae, né, que é um spin-off nosso que usa de IA para fazer recrutamento e seleção de candidatos, e isso ficou muito claro para a gente. Muito claro que a IA ela é um ótimo meio, só que ela não é o fim ainda. O ponto e o touch humano ainda é muito essencial. Por paradoxos, seria o último processo que poderia ser automatizado por robô. Vamos pensar assim por extremos, tá? Exato. Até uma conversa. Se você pensa, todas as áreas do negócio, segmento setorial, qual é a última coisa que você poderia ter mais? Não em termos... É a forma, é a cultura de empresa, perfeito, o touch humano, a conexão. Isso vai ser o último. Falar, será que um dia você vai ter alguém vai conseguir replicar, né? Você vai ter o robô que faz o podcast, que gera uma empatia. Engajamento, empatia. Aí conversa do absurdo. Aí a gente não tem que estar aqui mais, né? Tem que estar aquele Terminator, sabe? Nossa, é verdade. Isso gera até um pouco de ansiedade. Mas é verdade. É verdade. Você pensa por extremos, né? A gente comentou, a gente tá falando de IA, a gente comentou esses dias eu até mandei o post para vocês de um cara que falou que não gosta de receber cold calls. Cold call, a coisa mais difícil de você conseguir gerar empatia, alguém que você não conhece, está ligando, tentando vender algum produto ou serviço para alguém que você não conhece. E tentando das pessoas, maior trava, empresas, né? maior dificuldade. Imagina, eu tô te ligando, eu não te conheço, vou tentar criar algum rapport, alguma empatia contigo, alguma conexão, algum gancho para tentar marcar uma reunião para daí tentar vender, enfim. Então, a cold call sempre foi uma coisa muito difícil para todo mundo, né? E aí o cara comentando no post que ele já recebeu vários cold calls de gente querendo vender de tudo para ele, e ele sempre diz, não quero, não gosto, essa abordagem fria e tudo mais. E que aí ele recebeu um cold call que ele foi avançando até que ele topou, mas que no meio do caminho ele descobriu que era IA, cara. Então você imagina, cara, o que você falou, a coisa que é um desafio grande para nós como seres humanos, assim, o desafio grande para a IA, né? Tentar replicar, acho que o último passo de replicação, né? Exato. Tentar substituir a gente é na parte
empática e a parte mais humana para humana aí, cara, IA fazendo isso e conseguindo ter o... Ele falou, ele até comenta que tem talvez um pouco de delay, do tipo, ele responde, foi nisso que fez ele sacar que era uma IA, então ele fala e aí tem um tempinho até a IA responder, mas que a IA teve uma habilidade muito grande de conectar com ele e conseguir oferecer algo que interessou ele a pelo menos agendar a reunião. E incrível, cara. Eu tô... cara que ele não gosta. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma tendência nossa, que é até bom pra gente, tá? Agora eu vou explicar por quê. De uma volta ao investimento no brick and mortar com inovação. Que fala brick and mortar, de tipo marca de varejo, às vezes, que tem uma pegada de inovação. Nesse período, tá? A gente está com olhando alguns investimentos de marcas legais, de comida. Fala brick and mortar de tangível, tá? Por quê? Com essa chegada de IA, acho que as pessoas estão ficando tão ansiosas que estão back to basics, sabe? Sei. Estão voltando ao físico. Uhum. Eu acho que às vezes é uma tendência. Pra gente é interessante porque não é um mercado diretamente que, por exemplo, investe e vai gerar aqueles 30, 40, 50 múltiplos, né? Que o VC olha por. Mas para um angel group pode ser interessante. Porque pode dar um retorno muito bom. Então eu estou vendo essa tendência já agora. Então, às vezes varejo, às vezes alguma coisas tangíveis que a pessoa consiga já... Eu estou vendo isso, tá? Essa é a minha visão. Você fez uma boa provocação, assim. Será que... É um back to basic, sabe? Esse tsunami da IA também não vai cansar de você falar assim, cara, eu não quero passar no self-checkout, eu quero que alguém vá lá e, né, no varejo, eu quero que alguém vá lá e me... Eu acho que vai ter uma polarização, não há polarização. Eu acho que vai ter uma segmentação forte, né? Já, por exemplo, está tendo saturação de vários canais, WhatsApp, então, sei lá. Então eu estou vendo um back to basic. Então tudo que olha, de fato, a volta, provavelmente, a nossa essência... Todos os serviços, produtos, serviços às vezes, por exemplo, detox digital. Eu estava vendo uma coisa básica, né? Buda, que é aquela de massagem, cresceu não sei quanto por cento. Então a pessoa fazendo massagem. Então tudo que tem a ver, de fato, com a nossa essência, provavelmente, nessa digitalização, eu acho que tem chance de crescer mais, com mais clareza. Não sei, tá? É uma visão que pode estar errada. Sim, faz bastante sentido. Você falou de detox digital, eu conversei com um executivo, empreendedor, na verdade, né? Tem no mercado de educação, e ele comentando que, acho que eu comentei também com o meu sócio sobre isso, ele falando do detox, ele falou, eu achei exagerado, não sei se é verdade ou não, mas ele falou que toda quinta-feira à noite ele desinstala o WhatsApp, redes sociais e tudo, e ele reinstala na segunda-feira, cara. Tipo assim, ele desaparece. Radical. Ele falou, cara, eu não aguento mais. E ele falou, cara, eu volto na segunda-feira, eu volto a instalar, tem backup e tudo. Eu tenho umas regras, 22, meu WhatsApp tá... Meu celular vai em modo de... Sono. Não é avião, aqueles modo sono. A partir das 22 horas. Entendi. Porque aí tem toda uma questão de sono, né? Que faz mal, aí dorme mal, acho que a ideia de fato, enfim, às 22 horas não tem. Sábado e domingo eu tento pelo menos ter aí uns 12 horas por dia, ou às vezes um dia inteiro, depende do dia, mas ter umas 24 horas seguidas para não ficar no celular. Eu estou vendo, por exemplo, uma tecla que bato muito, que eu estou olhando é Sport Community. Quando eu olho de forma holística, o esporte agrega, é o básico, entendeu? Sim. Então, a gente está com grupo de corrida, o GV Angels, às vezes outro esporte. É aquela coisa que te desliga do celular, né? Então, as pessoas se conectam de forma natural. Então, acho que uma tendência que estou vendo as pessoas voltar nessas atividades. A gente está vendo. Então, a gente testa muitas dessas formas como as pessoas se relacionaram, né? Sabe uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora Vocês já tiveram alguma investida que procura, quer dizer, alguma empresa que procuraram vocês do mercado de gambling? Porque a gente vem vendo, né, um crescimento bizarro, né? Surreal, né? Então, vocês já tiveram isso ou não? Cara, não. Eu acho que provavelmente está um pouquinho fora. Acho que é interessante em termos econômicos, financeiros. Sim. Mas que está um pouquinho fora, às vezes, até da proposta. Eu estou falando com alguma startup de esporte, até de community sports, que acho interessante, em vários eixos de verticalização. Então, acho que sai um pouco da nossa... Do propósito.
do propósito Eu já que fiz sai a um pergunta pouco da... sabendo mais ou menos, mas Acho que nem chegou, mas acho que tá fora. Acho que não... A gente tenta casar, sabe? E talvez agora, parando para pensar melhor, eu acho que é um mercado que tem tanto dinheiro fácil, né? Porque todo mundo querendo investir, assim, grandes investidores, grandes corporações e tal. Grandes clubes. Grandes clubes, exato. Essa parte eu vou deixar para você comentar, que eu acho que você vai saber melhor que eu. Mas é isso, cara. Eu acho que, assim, quando tiver... Qual é as teses que gostam, né? Quando tiver um ativo por trás, né? Possivelmente até o ativo humano, que pode ser valorizado, pode ser uma startup, acho que é bacana. O gambling, por si só, é muito difícil pegar um eixo educacional que faz sentido, você tem que pegar uma coisa muito... Então é difícil, então eu não vejo como isso gere de fato ativo para um fundador, empreendedor. Você pode ganhar dinheiro, óbvio, mas não gera ativo para a sociedade, então não consigo... Por exemplo, vou fazer um exemplo até quando você fala de esporte. Tokenização de jogador de futebol. Pode ser bacana, aí tem que entender bem, né? Porque você acaba ajudando, às vezes... Tem vários, né? O Santos está com token, o PSG tem token. Pode ser bacana, entendendo que você fomenta esse... Aí tem que entender um pouco, porque você está, de fato, fomentando o esporte, que é uma paixão, né? As categorias de base têm dificuldade no Brasil, então se você gosta da jornada, ok. No gambling não vejo o lado lúdico, né? Mas pelo contrário, não consigo ver o lado lúdico. Essa curiosidade, você falou de tokenização dos times e tudo mais, ele falou dos jogadores, né? Jogadores, times. Então, achei curioso. Você entra abaixo. Ainda. Então, também não. Jogadores, times, você começa, né? Aí entra na questão de você tokenizar para você facilitar as categorias de base. Então, é aquele negócio do giro, né? Não é uma categoria que eu conheço bem, eu sei que está acontecendo, que pode ser interessante. E às vezes até uma forma para você fomentar seu time, né? Para você incentivar. Então são categorias que pode valer a pena, né? Deixa eu te fazer agora uma pergunta aqui. Qual que é o perfil dos founders hoje, das investidas que vocês estão atuando, do founder, e em que segmento estão inclusos essas investidas? Né? A grande maioria ou a tendência agora de 25? Vamos lá. A gente tem um perfil de founders, geralmente, que está na casa dos 35, 40 anos. De 30 a 40 anos. Vai. É um founder já com um pouquinho mais de experiência. A gente, por tendência, gosta desse perfil, um pouquinho mais maduro. Não temos muito perfil até de achar aqueles gênios, às vezes. Que um Mark Zuckerberg. Não, que com 20 anos possam disruptar o mercado. Acho que o risco acaba ficando muito alto. Sim. Segmento setor, a gente é bem variado. O que eu acho que é interessante, a gente olha problemas que sejam claros já. Tentar não ter teses demais futurísticas. Então, tentamos ter problemas mais claros, onde você tem uma dor clara, um mercado grande, alguém disposto a pagar por essa dor já com um pouquinho de tração de faturamento. Então, já ter algo um pouquinho mais tangível, algo prático, né? Modelos super, às vezes, disruptivos, sem receita, olhando, às vezes, a página 4, 5, até pulando a 2 e 3, né? Não na página 1 que a gente está, pode ser mais difícil para entendimento. Às vezes você tem VCs que tem mais essa capacidade, né? Então a gente tem uma abordagem um pouquinho mais prática, que eu falaria, né? Enfim, no token estamos olhando também algumas parcerias com alguns VC, de fato, para ter essa complementaridade. Eu acredito, de fato, sempre num modelo, né? De você criar também um ecossistema onde você puxa o gancho, né? Faz tudo. Sim. Agora, vamos fazer um pouco de ser evidente aqui um pouquinho. O que é o perfil? Ó, prestem atenção, pessoal. Qual que é o perfil a pergunta de $1 milhão de founders que terão investidas em 2025? Perfil de founders que terão investido em 2025, sem dúvida a gente tem os founders, né, que têm tido a capacidade de executar muito bem algum projeto de AI. Tá. Muito bem executado no Brasil, tá? Já tem um track record já. Já tem algum case de sucesso. Que ele já tem amarrado as pontas da jornada. Então que já está... Porque como a AI tem poucas barreiras de entradas, um founder que tenha conseguido já
montar um produto, botado para execução, mostrado bem a atração, mostrado bem com o mercado, mostrado bem como isso vai tracionar. Então, eu acho que quem vai receber mais dinheiro é aquele founder já com a receita de bolo um pouquinho mais pronta nessa execução, rollout com receita. Usando AI. Vão aparecer muitos founders dizendo, tenho uma ideia, como as barreiras de entrada hoje de tecnologia se reduziram muito, vai ser muito nessa execução do AI, como você bota o AI em prática. E acho que a gente não falou, e acho que a maioria conhece, mas de qualquer forma vale mencionar, qual que é o estágio, né? A etapa que geralmente a GV Angels entra. A gente geralmente entra em investimentos, te faz cheque entre 500 mil e 1 milhão, isso é um pouquinho mais. Startup que está faturando por ano, geralmente a partir dos 500 mil de receita anualizada. Geralmente 1 milhão, 1 milhão e meio. A gente gosta, né? A gente define esse tamanho. É um angel investment mesmo. A gente define... Ou seed one, talvez. A gente define esse tamanho que é o momento onde você pode dar aquela acelerada. Sim. Tá. Então você definiu que tem esse problema, tenho clareza, entendi, tenho bastante clareza da forma como eu posso tracionar. Já é uma tese um pouquinho mais comprovada já, né? Já. Tá. Aí você vai ter esse combustível para contratar pessoas, contratar ferramentas e conseguir acelerar. Você entrar em rodada C e D, por exemplo, cara, assim, você tá já trabalhando com múltiplos absurdos. A possibilidade de você ter uma rodada E, por exemplo, é super difícil. É raro, então, difícil ter aquele retorno, né? Assim, se você, por exemplo, tem 10 vezes multiple valuation, tá? Então você entra em rodada de 10 milhões, 10, 12. 80% dos M&A no Brasil são entre 80 e 100 milhões. Então é o Pareto, né? Então eu acho que é uma janela boa. Sim. É óbvio que tem os casos, né, que é a estratégia pura do VC de você, de fato, buscar aquela startup que vai virar billion dollar company, né? Mas a gente gosta de olhar mais também esse tamanho. Vocês tiveram, Lourenço, 9 exits, você Sim. falou, né? E quando você fala isso, obviamente, estamos falando de sucesso, né? Sim. São 9 cases de sucesso que vocês tiveram. Imagino que tenha. Vamos seguir aqui um pouco da nossa provocação, do nosso tema de sempre, dos erros para o sucesso aí. Imagino que vocês erraram muito para chegar em 9 bons, né? Sim. Tem algum tipo de padrão que você encontrou? Ou certamente tem aprendizados aí, mas quais, se você pudesse citar os 2, 3 principais aprendizados, você fala, cara, tem uma coisa que eu não, né? Que o nosso grupo, a gente foge a situações como essa. Traz algumas coisas provocativas, você fala, cara, quando a gente vê esse sinal, essa yellow red flag aqui, eu já não vou. Cara, assim, o negócio de venture capital é um negócio de risco, tá? Normal. Claro. A gente teve alguns write-offs, não muitos, felizmente. Né? A gente teve uns 5 write-offs, que para nosso portfólio é pouco. Pode ser que tenha no futuro? Pode. Quando a gente fala de erros acertos, de novo eu volto, né, sobre errar ou acertar o perfil do founder. É o que conta, né? Que você chamou. Não é sobre ganhar a perder. Não é o produto, não é... Não é sobre ganhar a perder, mas sobre como você ganha ou sobre como você perde. As coisas que eu vi deixar os investidores, em geral, não só dentro do GV Angels, mas na minha vida, né, nos investimentos mais putos, pode falar depois, bota bichozinho, né? Exato. É a forma como você faz as coisas. Certo. Tanto ganhando, tanto perdendo. Então eu vi investidor dizer, o cara fez o que ele podia fazer, deu mais mercado, tem variáveis que a gente não controla. Claro. O cara, óbvio, ninguém gosta, né? Claro. Mas o cara... Permanece firme. Ok, você sabe, né? O cara que sabe como é, óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro, mas o cara... Aí eu já vi investidor ficar bravo, muito bravo, porque até às vezes uma situação, o founder não se comportou bem. Até se teve um ganho, sabe? Então não é ganhar a perder, mas sobre a forma como você se comporta. A postura, o comportamento, assim, é mesmo. Eu acho, não é sobre errar, é sobre como você atua. Vai reagir ao erro, né? Como você vai reagir ao erro, a matéria no acerto. É como você se comporta. E você vai ser lembrado por isso. Porque o acerto também sobe a cabeça. Exato, a gente tem que falar. E você vai ser lembrado também pelas pessoas. Se fala, né? Você vai ser lembrado da forma que você trata as pessoas. Você vai ser lembrado. Obrigado. Esse é o ponto que eu ia chegar, porque a gente vem... A gente tem inúmeras trocas com diferentes stakeholders e a cada ano que passa fica mais claro pra gente e fica mais nítido o quanto trabalhar com pessoas, tanto seja cliente, seja parceiros ou seja colaborador,
que compartilham dos mesmos valores, mesmo posicionamento e mesma forma de lidar com a vida, muitas vezes traz mais sucesso, até financeiro, com o tempo, do que alguém que não partilha desses mesmos valores, mas contribui hoje de imediato com um pouco mais de faturamento. Tem aquele estudo de Harvard, né, que você deve ter visto, da felicidade das pessoas. Não sei se vocês já viram. Vi. Que fizeram pegar as pessoas de 80 anos. Então, lá na frente, quando você, daqui a 40, 50 anos, você vai lembrar do seu histórico, você não vai lembrar do sucesso, dos fracassos. Sim. Eu percebo até dos últimos meus 10 anos, né? E não lembro até no percurso mais empreendedor, quando eu ganhei, ou quando tive problemas. É óbvio que dói, mas eu lembro mais das pessoas, do relacionamento com as pessoas. da forma, das coisas que aconteceram, dos aprendizados que eu tive. Eu acho que os maiores aprendizados das caídas são os aprendizados das caídas relacionais, que mais te fortalecem na jornada. Não são só os tombos financeiro, tudo bem, isso vai, dinheiro é fluido, mas essas caídas são aquelas que te deixam mais cascudo e mais forte. Eu vou falar alguns aqui, que vamos ver se você concorda. Eu acho que humildade, ser treinável, uma coisa que a gente tem falado bastante. Coisas que devem faltar para os founders que ele comentou aí. Confiança, lealdade, resiliência, constância, disciplina, senso de dono. Tem vários. Esses. Mas hoje o que a gente tem sentido muito, assim, hoje tem muita gente que... eu ia falar uma palavra francesa aqui, mas eu vou deixar ela... Exato. Não, francês no mau sentido, tá? Agora eu entendi. Eu entendi o francês. Tem muita gente que acha que entende muito e acaba tendo posições mais arrogantes. E o mundo é redondo, cara. O mundo é redondo. Isso é a única certeza que a gente tem. Agora, Lorenzo, obviamente a gente acabou falando um monte sobre GV Angels, porque é uma marca muito super forte, sexy, muito forte e envolvente, né? Mas gera interesse de todo mundo, com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta agora direcionada para o Lorenzo, fora da GV. Quais que são as suas aspirações agora para o futuro? O que você pensa para você? O que você ainda quer se desafiar a conseguir conquistar? Boa. Vamos lá, se olha um pouco meu percurso, eu brinco que sou um híbrido entre consultor, né? Tive a carreira de executivo, empreendedor. A química forte, investidor, né? Eu gosto de flutuar nesse meio. Sim. Mas provavelmente minha cabeça, se você tivesse que escolher um dos três, ao final é a cabeça mais criativa do empreendedor, que é a coisa que mais gosta, mais me desafia, né? Até um dos motivos pelos quais eu escolhi morar no Brasil, de fato, ter essa abertura, facilidade. Um país que tem muita propensão ao risco, à abertura, de você tomar iniciativas. Tá? Venho de uma cultura italiana que a tomada de iniciativa, né, são países mais conservadores, é mais complexo. Sim. E eu gosto muito do mundo onde estou hoje, não sei, tá olhando o futuro onde vou estar Às vezes é uma realização pessoal, não estou nem falando de... Pessoalmente, assim, meu próximo grande milestone é familiar, né? Quero ter filhos, então acho que isso é uma prioridade grande. Estamos juntos, né? Então. Eu achei que seria uma coisa mais fácil, tipo, eu quero subir o Everest, mas você quer ter filho, entendi. Acho que minha próxima realização, acho que é essa, né? E vai acho acontecer. que é um milestone. Enfim, casei 2 anos atrás, então acho que é prioridade. O resto, assim, eu acho que estou muito nessa... O norte, né? Minha North Star é aquela que esses projetos estão levando. Não sei exatamente qual vertical vai pegar, mas acho que esses 3 pilares, da forma como se desenvolve, não sei exatamente o como, porque é manter essa vontade de fazer, essa consistência, essa constância, né? Nesse projeto. Nunca pensei exatamente como vai se moldar, mas acho que a meta mesmo é uma meta agora que eu tenho, é familiar, né? Você hoje, corporativamente falando, hoje você está dedicado à GV Angels, que mais que você está eu tenho algumas consultorias como advisor, né? De uma empresa de móveis, né? De imobiliário, dou algumas consultorias de startups. Móveis planejados? Móveis planejados. Depois a gente pode falar bastante. Meu pai trabalha nesse mercado há muitos e muitos anos. Então, um pouquinho uma empresa já mais tradicional. Que legal. E depois algumas startups, né? Tem startups de portfólio. E
Eu geralmente sou muito chamado na gestão do portfólio para situações problemáticas, ajudar a resolver problemas, né? Até tem líder de investimento. Então, onde tem situações complexas, e geralmente são situações complexas com pessoas, briga entre sócios. Então, ajuda... Lembra aquele filme Tarantino, Mr. Wolf, né? Que ela tinha... que era... Não sei se assistiu. Qual que era o Mr. Wolf? Mr. do Tarantino? Aquele... Eu não lembro o nome. Raro tem um do Tarantino que eu não saiba. Então, exatamente. Eu não sei, mas você devia saber. Aquele lá que tinha aquele cara que era... Eu não sei o nome em português da... Aquele John Travolta. John Travolta. Que era aquele com uma turma. Como chama ele em português? O Pulp Fiction, pô. Pulp Fiction. Pulp Fiction, exato. Que tem aquele cara que vai lá, Mr. Wolf, que vai lá ajudar a limpar a situação. A situação com a uma turma que ela tá apagada lá, é isso? É isso, que vai lá Não, brincadeira à parte. Mas o Mr. Wolf é com esse cara, é isso? Não, eu ajudo mais portfólio, ajudo bastante portfólio, já vejo mais de 50 startups, também além das atividades, tem alguma atividade também, alguma startup que sigo em particular. Legal. Vou fazer uma provocação. Olha só, a gente perguntou antes para você, né? Ou você comentou, né? Das suas 3 funções, as 3 coisas que você costumou trabalhar e fez. E você falou consultor, empreendedor e investidor. E investidor. E o que você mais se identifica, você falou. É empreendedor. Empreendedor. Mais e aí eu perguntei, mas o que você tem feito mais? Aí você tá com o GV Angels, executivo consultor. E aí que eu crio, né? Ah, tá. Então aí é que você é explorado daquilo que você gosta. Porque ele tinha falado, eu gosto mais de empreendedor, mas ele tá lá executivo, ele tá lá consultor. Então, cadê o empreendedor? Mas, todos esses projetos, aquele que eu digo. Então você mergulha, de fato, nos projetos. Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, exatamente. Perfeito. Então isso tem sido explorado. Porque eu falo, o cara vai... Todos esses projetos que a gente tem criados, essa comunidade, a forma de dotação, a tokenização, é um intraempreendedorismo contínuo. Porque, na verdade, é um processo fluido de você ter, de fato, um mecanismo que funciona, mas ter que olhar para frente em 5, 7 anos e fazer esse deploy, né? Essa execução. Bom. Lourenço, olha, pessoal, eu sei que o papo tá incrível, espero que vocês estejam curtindo, mas como a gente está chegando no nosso horário, eu queria pular aqui para uma última perguntinha que já é tradição nossa, né? O que você deixa de... Última perguntinha não. São 2 perguntas muito rápidas, tá? Claro. O que você deixa de visão para esses novos empreendedores que vão ao mercado agora em 25? Boa. Eu acho que o ponto principal, né, que eu estava falando eu gosto de bater sempre a tecla, de novo, né? Pessoas. Pessoas, montar um bom time, montar boas culturas. Então, eu acho que de fato é uma jornada, um momento de muitas novas tecnologias que estão chegando, né, que gera muitas oportunidades, mas trabalhar muito bem em times fortes. Cultura, time forte, né? Isso faz a diferença, muda o jogo. Sim. Você vê que todas as empresas que tiveram sucesso tinham time forte. Times fortes. É isso que separa muitas vezes a pessoa de sucesso, é time forte. Não tem empresa que teve sucesso que não tinha time forte. Então isso é... Nenhum produto... Você acabou de criar uma frase aqui, desculpa se você me permite. A gente pode depois assinar um acordo só a gente... É nossa frase. Não tem produto tão bom que te leve ao sucesso. Não tem. Ou seja, nenhum produto... Melhor, nenhum produto é tão bom que te leve ao sucesso sem um time forte. Exato. Nenhum produto, nenhum serviço é tão bom que te leva ao sucesso sem um time forte. Fazendo uma analogia, eu aprendi isso até na prática, porque italiano nasce produteiro, acha que produto é tudo. Né? Você foca, né? Você olha nas pessoas, nos times, culturas fortes. Então isso independentemente de ramo, serviço, produto, isso acho o primeiro ponto, isso é... Muito bom. Então a nunca dica... perde. Dica no final das contas, Lourenço, é assim, se junte a gente boa. Às vezes até melhor do que você, né? Que muita gente fala, né? Aí, sem dúvida, boa não é só gente competente, é gente que compartilha dos seus valores. Né? Perfeito. Gente que compartilha seus valores e complementares, tá? Isso, exatamente. Complementares. Aí, às vezes tem perfis complementares, tem um cara mais forte de porta para fora, um cara mais forte de porta para dentro. Você está descrevendo nossa vida. Está diante de um caso real aí. Gabá, eu acho que numa próxima a gente vai ter que ficar os dois do lado de lá. Você entrevista a gente. E você entrevista a gente. Olha, e só para finalizar, falei que era 2 perguntinhas só. Vai, bora. Que livro, ou série, ou filme... Filme já tem um, Mr. Wolf aí, que ele falou, vou descobrir. E de indicação aí pro pessoal que está nos assistindo. Eu falei que é muito bom do Simon Sinek, Comece pelo Porquê.
Eu acho que isso pensar sempre nos porquê das coisas facilita muito. Né? Tem alguns livros mais que tem a ver sobre o modo de operar, Atomic Habits, é muito bom. Hábitos atômicos, né? Que gosto, que ajuda você Atomic Habits, muita gente indica isso também, é verdade. Nessa questão de performance, de como conseguir performar melhor com um mundo bastante competitivo. E tem também outro livro que gosto, que li é aquele Garra, né? De vontade. Garra, sim. Eu gosto. Acho que também é uma variável que é muito importante, principalmente as novas gerações não têm provavelmente a mesma garra. Né? Isso vai um pouco se perdendo. Enfim, meu pai fez Segunda Guerra Mundial, meu avô, parte do meu pai, era de 1800, foi para a guerra, então, de fato, você vê como ao longo das gerações se perde essa garra, né? Provavelmente isso é... 3 impactantes, hein? Atomic Habits, Why e Garra. Garra. Então, acho que, assim, isso são 3 coisas que eu gosto, enfim... Eu acho que acabam complementando bem. Gostei das dicas. Então, pessoal, quem já leu algum desses livros ou agora vai ler, depois comenta aqui pra gente e a gente vai compartilhar com o Lorenzo também. Pessoal, Lorenzo, queria te agradecer de coração por você estar aqui com a gente. Sei que seu dia a dia é corrido, mas pra gente é um prazer estar com você sempre, não só pela pessoa que você é, pela energia que você tem, mas pelo seu histórico, por aquilo que você representa. Gabay, obrigado mais uma vez por... Prazer enorme, cara. Companheiro de sempre. Queria deixar também espaço agora para você também falar um pouquinho dos seus endereços de redes sociais, talvez da GV, não sei se você quiser compartilhar. Claro. E agora, eu lembrei aquilo que eu esqueci no final. Mentira, sério? Eu lembrei porque tá escrito. Lembrou. Não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar e qual que eu tinha esquecido? Sininho. Ligar o sininho. É isso, eu tinha esquecido do sininho. Boa. Você fica, puta, eu esqueci de alguma coisa. É um sino, cara, um sino. Boa. Obrigado, Fio. Obrigado, Gabay. Sempre tá um prazer. Foi um prazer vir aqui. Realmente é um papo super inspirador. Tem uma energia realmente diferente. Né? Obrigado. O vinho ajuda, né? O vinho ajuda. Não, mas de verdade. É um formato adorei. Onde podem me encontrar, eu sou bastante ativo no LinkedIn, que é o canal que eu gosto mais de comunicar. Então é Lorenzo Barbati. É isso que eu ia perguntar, Lorenzo Barbati. Lorenzo Barbati no LinkedIn, interajo bastante, então a forma é o canal onde a gente costuma criar mais conteúdo estruturado. A gente vai pôr lá o seu endereço do LinkedIn para as pessoas te seguirem. Perfeito. Tá. Ou GV Angels, né? Tem GV Angels no LinkedIn. Tem vai também, te encontrar. Procurando GV Angels, te encontra. Se quiser também Instagram, a gente acaba tendo conteúdos mais de qualidade, né? Nesse papel educacional, mais no LinkedIn. Né? Então... Perfeito. Lorenzo, muito obrigado. Espero te ver em breve pra gente poder contar um pouco mais de história e quem sabe da próxima vez você estando aqui desse lado. Aí, né? E quem sabe... Agradecer também, Lorenzo, pela tua vinda, pela agenda aí. Eu sei que não é fácil. Obrigado pela simpatia de pessoa que você é, pela simplicidade, inclusive humildade aqui de trocar. Pessoa dos nossos, né? Sem sombra de dúvida. E mais, da próxima você é entrevistador e quem sabe da próxima você é pai, cara. Vai saber. Vai saber. A gente torce por isso, que é a coisa mais importante. O resto é contornável, meu amigo. O resto é contornável. Bom, pessoal, muito obrigado. A gente vê na próxima. Valeu. Obrigado.